Olá, curso de administração da Faculdade SMG Santa Maria da Glória de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli. Estamos em mais uma aula do curso de administração na disciplina de gestão de recursos materiais. Hoje está um dia bem frio. Eu estou gravando essa aula aqui com a minha blusa, né, em formato de rena, que é desse clube maravilhoso da Inglaterra chamado Brighton and Hove. Tá? Com essa camisa linda aqui do Brighton, aqui, sou torcedor do Brighton na Inglaterra. Esse símbolo aqui, ele fica na cidade de Brighton em Hove Albion, e ele tem esse símbolo aqui, que é esse passarinho aqui, que é o Seagulls, é uma espécie de gaivota, né? E essa blusa aqui é pro dia de frio, pra gente poder assistir o nosso Clube do Coração aqui, né? Ele tem a formato dessa rena aqui do Papai Noel, né? Mas o símbolo tá aqui, ele é feito pra vovó. E tamo junto. Então, pessoal, então vamos dar sequência na nossa aula, né? Como estávamos falando sobre o supply chain na aula passada, dando sequência nessa cadeia de suprimentos aqui, e continuando falando sobre logística, né? Então nessa aula 17 a gente vai falar dos elementos logísticos e o serviço ao cliente. A gente não pode pensar só no nosso fornecedor, né? Mas a gente tem que pensar no resultado final, que são os nossos clientes, certo? E dessa forma eu inicio mostrando a capa para vocês, né, para que a gente vai ver hoje, e a gente dá sequência nessa aula. Dá uma olhadinha na capa aí, ó. Olha aí, essa capona bonita aí, serviço ao cliente, o que é serviço ao cliente, as decisões logísticas, nível de serviço logístico, a essência do serviço ao cliente, elementos do serviço logístico, os elementos básicos dos serviços aos usuários, aí os elementos pré-transacionais, transacionais e pós-transacionais. Pode olhar aqui, eu já explico para vocês cada um desses aqui, o significado de transacional, né, para que vocês possam entender. É um material grande, né, não vou perder muito tempo em detalhes aqui, vou explicar e dar os exemplos para vocês, né, mas a gente já vai iniciar aqui sem perder muito tempo e também para aquecer um pouco, né, porque tá frio pra caramba hoje, né? Ainda bem que eu tenho a minha blusa de rena aqui. Tá certo? Iniciando então, olha na tela. Ó, serviço ao cliente. De acordo com Fleury e tal, obra de 2000, todo o esforço de uma organização para a contratação e capacitação de pessoas, investimento em infraestrutura física e tecnológica e desenvolvimento de fornecedores visam a operacionalização de um projeto logístico que a diferencie, criando valor para os seus clientes. Em um ambiente econômico que hoje cada vez mais transforma as mercadorias em commodities, em que o cliente percebe poucas diferenças técnicas entre os produtos concorrentes, podemos verificar a necessidade de criação de vantagens competitivas. Para tanto, destacamos o serviço ao cliente, que se caracteriza pelo fornecimento consistente das utilidades de tempo e lugar, conforme Christopher, 2007, e isso aqui está na obra base que estamos usando essa aula, que é o artigo do Platt 2015, página 55. Olha só, pessoal. Todo resultado que esperamos de uma organização é o lucro. A gente sempre pensa em produzir, em vender, negociar, mas sempre pensando no resultado financeiro, no lucro. Vivemos em um mundo capitalista, isso é uma coisa normal. A empresa, o objetivo maior é obter lucro. Então, todo esforço que a organização fizer, principalmente na hora da contratação de pessoas e pessoas especializadas, e fazer o seu investimento nas infraestruturas, nas tecnologias, né? E também naquele desenvolvimento que a gente diz de capacitação ou desenvolvimento de fornecedores, ele vai visar sempre a operacionalização do projeto logístico. Tá? Então ele vai pensar no quê? Na criação de valor para os seus clientes. Esse é um dos resultados que a gente precisa trabalhar para obter o lucro que a gente deseja. Bom, a gente está num ambiente econômico capitalista,
muito forte, com uma concorrência muito grande. Apesar de termos hoje uma superpopulação e a gente ter muitos clientes à disposição, a gente precisa fazer um esforço muito grande porque temos também muitos concorrentes, né? E o cliente, ele está cada vez mais inteligente, cada vez mais esperto, cada vez mais ele pesquisa. E aí que a gente tem que tomar aquele cuidado, porque uma diferença pequena, uma diferença técnica, vai fazer com que ele escolha entre você e o teu concorrente. Então a gente precisa destacar assim esses serviços ao cliente ou aos clientes, tá? Para caracterizar então o fornecimento bastante consistente das utilidades de tempo e também de lugar, né? A gente precisa buscar bons resultados e para isso a gente precisa tratar muito bem nossos clientes, tá? Vamos ver a próxima tela aqui, que eu já tenho duas citações aqui de Christopher e Lambert que vai nos ajudar nesse fundamento. Olha, Christopher 2007 na página 45 coloca que a função do cliente ao cliente, a função do serviço ao cliente é fornecer utilidade de tempo e lugar na transferência de mercadorias e serviços entre o comprador e o vendedor. Ou seja, os produtos não têm valor se não estiverem com o usuário na hora e lugar demandados, né? O lugar certo, na hora certa. Já Lambert, Stock e Ventney, 1998, colocam que o serviço ao cliente é o resultado do sistema de logística com seus respectivos custos e o componente lugar do mix de marketing da organização, representando a medida de eficácia na criação de utilidade e tempo aos seus produtos. Está na base Platt 2015, exatamente na página 57. Olha aqui, uma outra coisa para chamar a atenção aqui quando ele está falando aqui. Coloca o serviço ao cliente, é o resultado do sistema de logística com seus respectivos custos. Quando a gente estiver tratando de logística, quando a gente estiver tratando desse supply chain, né, dessa cadeia de suprimentos, do atendimento ao cliente com um serviço melhor e mais especializados, aí sim eu estou tratando aqui, tá? Mas o sistema logístico ele não serve só para isso, não, tá? É uma citação porque ele está se referindo ao serviço ao cliente, beleza? Então aí ele fala que de ter o comprador no lugar certo, na hora certa, nos locais demandados, vai ter uma vantagem, né, para a gente poder negociar com eles, tá? E também representando a medida de eficácia na criação de utilidade e tempo aos seus produtos, eu estou me referindo também a não só ter o produto certo no lugar certo, mas também ter o cliente pronto para comprar. Isso é uma citação lá de Peter Drucker lá atrás. O desenvolvimento do mix marketing, tá, na organização, ele também demanda uma coisa chamada lugar, que é a praça, onde eu estarei, onde o meu cliente está, até onde eu vou explorar, que resultado eu posso ter, que custo eu vou ter para atingir um cliente mais longe ou um fornecedor mais longe. Então são todas coisas que eu levo em consideração, né, na hora de pensar no meu mix marketing, no meu resultado quanto ao cliente. Às vezes o cliente está longe e tem um custo muito alto para eu poder atendê-lo muito bem. Então às vezes é melhor evitar em alguns casos, né, fazer o chamado demarketing, que é uma essa palavra é difícil, né? Desaceleração, né, dessas vendas aqui para outros lugares, né? E aí eu quero mostrar para vocês uma figura aqui que está lá nesse material do Platt, né, que fala sobre o marketing e a logística. Dá uma olhadinha aí, ó. É chamado custos do nível de serviço logístico. Aí a gente tem os 4 P's na parte de cima, ó, produto, preço, promoção e praça, que é o mix marketing, né? E atrelado a ele aqui eu tenho o custo do lote, custos do inventário, custos de armazém, custos de transporte e os custos de processamento de pedidos e comunicação. O atendimento ao cliente, ele está aqui no meio aqui entre o mix de marketing e os custos, né?
Aí eu tenho um atendimento ao cliente, nível de serviços desejados, olha lá. Por isso que eu preciso dar uma olhada muito clara, né, referente aos custos que eu vou ter para gerir esses clientes. Eu não vou atrelar muito aqui no fornecedor, tá, gente? Vou falar mais do cliente nessa aula. E aí você vai ter custo, você tem custo para ter novos clientes, para recuperar clientes perdidos e para manter clientes, né? E aí cada qual vai ter o seu custo diferenciado conforme a situação, tá? Se eu tenho que atender muito longe, como eu já falei, o custo é maior. Se eu tenho pronta entrega, atendimento aqui na hora, já é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais perto, mais próximo, né? Pode olhar aqui. Então, esse gráfico aqui é o número 13 que está lá no material do Alan Platt. Platt, né? Eu fico aqui falando o nome errado do moço aqui, Alan Platt, tá? Então, dentro desses custos do nível de serviço logístico, eu levo em consideração nesse atendimento ao cliente todos os custos que eu vou ter aqui com armazém, transporte, lote, inventário e os pedidos de comunicação, né? Processamento de pedidos de comunicação. Por quê? Porque eu preciso desenvolver toda uma atividade para poder fazer o atendimento. E tudo isso tem custo. Tem custo eu guardar o produto aqui no meu depósito, eu ficar com o produto parado. Eu tenho custo para poder entregar um produto no meio de transporte, haja vista o preço do combustível hoje, né? Quando eu faço o processamento de pedidos e também faço a comunicação, eu tenho custos também. Às vezes um telefone, uma internet, um processamento ali no software da própria empresa. E o software é pago, eu preciso pagar esses custos aí, né, além dos custos do lote, tá? Então eu tenho vários envolvimentos aqui entre o mix marketing de um lado e esses custos do outro com o cliente no meio, tá? Seguindo. As decisões logísticas passam pela quantificação e racionalização dos custos dos níveis de serviços logísticos. Relacionados ao lote de compra, ao inventário, às tecnologias para o processamento de pedidos, ao transporte e armazenagem, gerenciá-los de forma integrada trará eventualmente maiores custos para alguma das atividades. Porém, irá permitir um planejamento e um controle mais amplos e interativos, possibilitando reduções de custos mais abrangentes. Lambert, Stock, Van Tine, 1998. Olha só, pessoal. Veja que eu já venho com uma outra citação aqui, corroborando aquele gráfico lá mostrado por Platt. Tá? Que as decisões logísticas elas passam pela quantificação e também da racionalização dos custos dos serviços logísticos, né? Ele é relacionado ao lote, inventário, tecnologias, processamento, tudo isso aí que eu mostrei para vocês no gráfico. Agora, a forma de você gerenciar, você integrar todas essas áreas aí, tá? Eventualmente vai trazer um custo maior para algumas atividades e também eu vou conseguir minimizar outras, né? Então, essas informações, essa geração de informação, ela pode me ajudar num planejamento e num controle um pouco mais amplificado, né? Ou um pouco mais amplo, vamos dizer melhor, né? E também por estar interligado, eu consigo ter uma interação mais próxima, né? Não preciso ficar buscando informações, contando estoque, fazendo outras coisas aí nesse sentido aqui, né? Para tentar buscar às vezes só uma informação de processamento. Por isso que vai entrar lá na frente lá os processamentos transacionais, tá? Então eu posso possibilitar uma redução de custos se eu tiver um controle. E dentro desse controle, se ele foi planejado, porque anteriormente eu tive informações que me ajudaram, né, nesse planejamento, e aí eu desenvolvo, faço um controle, uma avaliação bem elaborada, porque já foi pensada anteriormente, tá? E aí sim, sempre com resultados melhores quando eu penso antecipadamente. Quando eu tenho surpresas, eu posso ter surpresas que vai me gerar custos, né? Me gerar gastos às vezes, e aí não é interessante, tá certo? Não é interessante, certo?
Aqui minha rena aqui do Brighton e Hove, tá aqui, bonitona aqui. Frio pra caramba hoje. Eu tava falando com uma pessoa que tá na Europa, né? Tenho família na Europa, irmão, primos e tal. E aí tava dizendo aqui, isso aqui tá frio, né? Aí fala, é porque você mora no sul. Eu falei, não, eu sou nortista, eu moro no norte. Não, você mora no sul. Eu falei, não, eu moro no norte. Veja por que eu moro no norte. Eu moro no norte do sul do Brasil, porque entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, se eu pegar só os 3 estados, o Paraná é o norte. Eu moro em Maringá, que é o norte do Paraná, tá certo? Maringá é norte do Paraná. E eu moro num bairro aqui em Maringá que é zona norte da cidade. Então eu moro no norte, eu sou nortista, tá bom? Sulista só em tratando de Brasil mesmo, né? E aí tem esse frio aqui que a gente precisa de vez em quando se agasalhar. Seguindo. Para algumas organizações, nível de serviço logístico é o tempo necessário para entregar um pedido ao usuário. Essas medidas corriqueiras para o nível de serviço têm a vantagem de ser facilmente quantificadas. Para um especialista no assunto, o nível de serviço refere-se especificamente à cadeia de atividades que atendem às vendas, né? Lá na página 59 do artigo do Platt. Beleza? Pode dar uma olhadinha pro tiro aqui, tá? Então, para algumas organizações, o nível de serviço logístico é o tempo necessário para entregar um pedido ao usuário. Ela é um pouco mais ampla que isso, mas a gente tem uma vista para dar um sentido, né? Para dar um sentido de o que eu preciso fazer é entregar. E para eu entregar, eu vou levar quanto tempo? Que forma? Certo? E ele pode ser uma medida transacional, corriqueira. Um negócio que eu faço todos os dias, a cada pedido. Então a coisa flui dessa forma, né? Aí na citação ele fala que aqui para um especialista no assunto, o nível de serviço refere-se especificamente à cadeia de atividades que atendem às vendas. Veja que eu falei na aula passada de cadeia de suprimentos do supply chain, e a cadeia de suprimentos ela vem desde o campo até a indústria, da indústria até o supermarket, até o cliente. E agora eu estou pegando especificamente do retail, que é o varejo, ao supermarket, ao cliente, o consumidor. Né? Então são toda a cadeia de atividades que atendem às vendas, tá bom? As vendas. Por isso que nós estamos tratando de clientes hoje. Tá? Estamos tratando dessa cadeia de atendimento aos clientes, tá certo? Nessa logística aqui direcionada. Beleza? Vamos para mais uma aqui que eu preciso falar a respeito de alguns elementos. Olha, a essência do serviço ao cliente, a partir das definições apresentadas, pode ser caracterizada pelos seguintes elementos. Tempo decorrido entre o recebimento de um pedido no depósito do fornecedor e o seu despacho a partir desse depósito. O lote econômico de compra ou qualquer limitação no sortimento de itens de uma ordem recebida pelo fornecedor. Porcentagem de itens em falta no depósito do fornecedor a qualquer instante. A proporção dos pedidos dos clientes preenchidos com exatidão. Tá? Depois eu tenho mais 5 ali na frente que eu volto aqui para falar a respeito deles. Olha só, eu vou falar primeiro desses 4 aqui, depois na outra tela, até para não juntar muita coisa aqui e confundi-los, tá? Mas a primeira coisa que ocorre aqui é o tempo decorrido entre o recebimento de um pedido no depósito do fornecedor e o despacho a partir desse depósito. Ó, veja o que acontece. Eu tenho um vendedor de campo, esse vendedor de campo ele vai... suponhamos, vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou um atacadista, um representante e tal. Aí eu vou até um varejo, faço o pedido. O cliente compra. Eu posso ter uma maquininha que vai mandar direto para uma intranet, ou eu posso passar por WhatsApp mesmo. Tem um pedido ali, aciono aqui, envio lá e aí a empresa recebe. A partir desse recebimento desse pedido, vai ser feito o despacho depois, quando ele estiver no jeito aqui colocado lá no transporte. Então a primeira coisa é o tempo decorrido entre esse pedido e a entrega. Tá? Depois, o lote econômico de compra
ou qualquer limitação de sortimento de itens em uma ordem recebida pelo fornecedor. Lote econômico, tá? De compra, o quanto que você vai gastar, o valor de cada um desses aqui, tá? E a ordem que eu vou, né, além de receber, despachar. Porque muitas vezes eu vendo para, por exemplo, daqui para Umuarama, eu vendo Cianorte, Tapejara, Cruzeiro e Umuarama. Eu não posso colocar o lote de Umuarama na frente de Cianorte. Cianorte vem primeiro, depois vem Tapejara, depois vem Cruzeiro, né? Então ali eu também preciso colocar nesse despacho aqui quem vai receber primeiro e por último. Ah, mas o Umuarama comprou primeiro. Tudo bem, mas eu não vou em Umuarama primeiro para voltar aqui em Cianorte depois ir para Cruzeiro. Não dá para fazer isso, tá? Então existe também uma forma de eu fazer essa entrega aqui sem onerar tempo. Então eu preciso me acertar aqui, sabendo do tempo que eu vou demandar, eu aviso o cliente também. Depois, a porcentagem de itens em falta no depósito do fornecedor a qualquer instante. Eu preciso também estar muito atento e muito ligado para saber o que está faltando no depósito, no meu depósito, para eu poder entregar, e aquilo que o meu fornecedor tem, porque às vezes eu tenho material sazonal que eu não tenho em determinadas épocas. Ou matérias-primas que por um intempérie acabou atrasando, não tendo, e aí eu posso ter problemas, tá? Depois a proporção dos pedidos dos clientes preenchidos com exatidão, se tem erros ali, preciso rever, isso pode atrasar a carga, e eu não podendo atrasar, eu preciso despachar e refazer, fazer um novo pedido para poder ter as entregas aqui em mãos e não errar, tá? Mas já precisou mandar o produto errado aqui, é um custo de transporte terrível, tá? Vamos lá para outra tela, para as outras 5, olha. A porcentagem de clientes atendidos ou volume de ordens entregues dentro de um intervalo de tempo desde a recepção do pedido. Depois a porcentagem de ordens dos clientes que podem ser preenchidas completamente assim que recebidas no depósito. A proporção de bens que chegam ao cliente em condições adequadas para a venda. Tempo despendido entre a realização de um pedido pelo cliente e a entrega dos bens solicitados. Facilidade e flexibilidade com que o cliente pode gerar um pedido. O que vem ser isso aqui? Olha para mim, ó. Porcentagem de clientes atendidos ou volume de ordens entregues dentro de um intervalo de tempo desde a recepção do pedido. Isso é uma forma de você fazer controle daquilo que está saindo. Fez o pedido, entrega esse pedido. E que tempo você vai levar isso aqui? E aí você faz a avaliação se o tempo foi suficiente, se atrasou, se adiantou, se está ótimo assim, né? Então é tudo forma de controle e avaliação. Depois a porcentagem das ordens dos clientes que podem ser preenchidas completamente assim que recebidas no depósito. Porque tem clientes que não dá para você atender, o cara pede lá um saco de batata e 2 sacos de pocã, e não é época de pocã. Mas pocã estão tudo na geladeira ali para não estragar. Ou não tem agora, tem que esperar a safra. Então eu levo em consideração isso aí. A proporção de bens que chegam ao cliente em condições adequadas para a venda, essa mesma batata, essa mesma pocã, o que pode acontecer? Ela pode amassar. Se você amassar uma batata dentro daquela caixa, normalmente vem numa caixa de madeira, às vezes uma esfrega na outra e acaba machucando a batata, ela não estragou. Mas o cliente lá no mercado vai pegar ela na mão, olhar e falar, não quero. Tá estragada, ele fala assim. E aí acaba virando refúgio. E esse refúgio entra em desperdício, porque a gente poderia doar isso aí para uma creche, para um lar dos velhinhos, qualquer uma coisa assim, e acaba indo pro lixo. O Brasil é campeão nisso. Depois o tempo despendido entre a realização de um pedido pelo cliente e a entrega dos bens solicitados, também igual o primeiro ali, ou igual o de cima, eu preciso fazer esse cálculo, ter esse controle, essa avaliação legal, e a facilidade e flexibilidade com que o cliente pode gerar um pedido. Tem cliente que, cara, para você tirar um pedido dele é difícil, tem que trabalhar, tem que pedir, tem que sofrer com ele. Enquanto outros, você chega lá, o cara já dá um joia para você e você já tira o pedido e já tá valendo. Dá certo? Então, pessoal, essa aí é essa parte de comunicação do que eu vou fazer nessa parte logística. Agora, dá uma olhada nessa outra tela aqui, que já é uma outra coisa. Olha aqui, o que eu quero dizer para vocês aqui, elementos do serviço logístico, tá?
Então Gilmore, 77, Apud, Lambert, Stock, Van Tyne, 1998, elaborou uma lista na qual apresenta os elementos do serviço ao usuário. O anterior era a essência do serviço a partir das definições, e agora os elementos do serviço ao usuário. Quem é o usuário? É o cliente, cara. É o cara que vai comprar de você. Pode ser um lojista, pode ser um shopper, um consumidor, né? Qualquer um deles aí, tá? Então vamos lá para cada uma. Disponibilidade do produto, serviço e apoio pós-venda, né? Pronta a reposição dos itens defeituosos, assistência técnica, acompanhamento do usuário na utilização desse produto. Também o tratamento eficiente de pedidos e consultas, né? Se tem disponibilidade de pessoal gabaritado. Facilidade nos pedidos, eficiência, precisão e simplicidade. Representantes técnicos competentes, prazo de entrega, confiabilidade, demonstração de equipamentos aos clientes e também a disponibilidade de literatura técnica. O que vem ser literatura técnica? Nada mais é do que aquilo que está planificado, aquilo que você escreveu a respeito para colocar no seu relatório, tá? Certo? Então, pessoal, o que Gilmore vem, né, citando aqui no Apud, Lambert, Stock e Van Tyne, né? Ele fala dos elementos do serviço ao usuário. Disponibilidade, tem um produto, não tem um produto, o que eu vou falar para o meu cliente? O que eu vou deixar de trabalhar com ele? O serviço de apoio pós-venda, nós temos o pré-venda, o venda e o pós-venda. O pós-venda é muito importante. Muito importante. E não é só importante, pessoal, para a empresa ter o controle, mas também para o cliente se sentir à vontade. O cliente saber que qualquer momento ele pode contar com você e que você não vai deixá-lo na mão. Sacou? Esse é o nível da importância. Depois o tratamento eficiente de pedidos e consultas, né? O que é esse tratamento? Eu recebo o pedido, mas não tenho gente para fornecer, não tenho gente para fabricar, não tenho gente para entregar, transportar. Então eu preciso de gente gabaritada para isso aí também, tá? Fazer o tratamento do pedido. A facilidade que esses pedidos pode ter, né? Sobre eficiência, precisão e simplicidade, né? Isso não é muito simples, é muito difícil. Tem uma porção de coisas aqui que impede. E aí por diante, né? E os representantes técnicos competentes, quem é representante técnico? É tanto na área de produção quanto na área de logística, mas também na área de atendimento ao cliente, no pré-venda, no venda e também no pós-venda. São gente capacitada para desenvolver essas tarefas aí. E outra coisa que eu levo em consideração é o prazo de entrega e a confiabilidade, que isso aí tenho que ter muito bem desenvolvido. Se eu não souber nem quando você entrega, semana que vem, entrega daqui um mês. Aí você vai arrumar confusão com o seu cliente, né? Ele precisa ter o quê? Confiabilidade. Ele precisa confiar em você. Tá? Depois a demonstração de equipamentos aos clientes. Cara, mostrar que a tua empresa é séria, que faz um trabalho bacana. Não é só mostrar suas máquinas, suas tecnologias, é mostrar o desenvolvimento que os seus funcionários têm, os seus colaboradores têm a respeito disso tudo. E a disponibilidade da literatura técnica, tá bom? Então deixa eu falar mais uma citação aqui sobre os elementos do serviço aos usuários. Olha aqui, ó. Para Platt, né, o Alan Platt, 2015, na página 58, os elementos básicos dos serviços aos usuários constituem o ciclo de pedido e nele são contidos todos os eventos que despenderão tempo para que ocorra o atendimento do usuário. Lalonde e Zinsser, esse nome é difícil, viu? Zinsser, 1976, Apud, Lambert, Stock e Valentine, 1998. Isso quer dizer que o Lambert, Stock e Valentine, na obra de 98, citaram, né, Lalonde e Zinsser, 1976. O nominho difícil, cara, deve ser grego, não é possível. Eles classificaram os elementos de serviço ao cliente em 3 grupos, né, conforme vai ser
mostrado na figura 14, que é a próxima figura que nós vamos mostrar a vocês. Já eu explico, tá? Tá certo? Esses são os elementos básicos dos serviços aos usuários, tá? Friozinho ainda aqui, eu sei que tem gente tirando sarro da minha blusa, tá? Mas a minha blusa é do Brighton & Hove, lá da Inglaterra. É blusa de frio para assistir o jogo, que as vovós usam, eu também uso. Tá? Então aqui, esse bichinho aqui é uma rena do Papai Noel, tá? Então vocês não tiram sarro da minha blusa, que ela é linda e quente. Certo? Bom, pessoal, na classificação desses elementos de serviço ao cliente, né, são 3 grupos ali que a gente vai apresentar agora na figura 14, que está lá no artigo do Platt, que é o material base dessa aula de hoje, tá? Obrigado aí, o professor Platt, por nos proporcionar isso aqui e deixar ele livre na internet para a gente poder pesquisar. E um ótimo material também, né? E aí eu quero mostrar para vocês cada uma dessas aqui, desses 3 elementos aqui, que são os elementos de pré-transição, de transação, não é transação, elementos de pré-transação, elementos de transação e de pós-transação. Pré-venda, venda, pós-venda. Mais ou menos assim que você tem que raciocinar aí, tá? E aí eu trouxe uma figura aqui para vocês. Dá uma olhadinha na figura que eu vou mostrar. Olha aí, ó. Olha, serviço ao cliente, tá, pessoal? Olha aí. Aí estão os 3, ó, elementos de pré, de transação, de pós-transação. A figura 14, os elementos de serviço ao cliente, que está naquela fonte lá que eu citei para vocês, do nome difícil ali, Zinsser, Lalonde, Zinsser, no Apud Lambert, Stock Van Tine. O que são elementos de pré-transação? Declaração escrita da política, declaração nas mãos dos clientes, estrutura organizacional, flexibilidade do sistema e serviços técnicos. São todos os elementos dos serviços antes da negociação, ali, antes da transação com o cliente, tá? Porque os elementos de transação, aí sim é o nível de falta de estocagem, ele vai dizer, não, eu tenho, não tenho, vendo, não vendo, habilidade com os pedidos em aberto, eu preciso segurar um pouquinho, tem que soltar mais rápido, elementos do ciclo de pedido, tempo, transbordo, a acurácia do sistema, as conveniências de pedido, substituição do produto. Às vezes eu tenho um produto, mas às vezes eu não tenho, e aí eu posso substituir, pode ser um produto similar. E depois os elementos de pós-transação. A instalação, a garantia, alterações, reparos, peças de reposição, o rastreamento do produto, reclamações, queixas dos clientes, embalagem do produto, substituição temporária do produto durante o reparo, e por aí vai uma porção de coisas nesses elementos aí, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu falei para vocês ali atrás, ó, o pré-venda, o pós-venda e o venda. Então, quais são os elementos dessa transação? Ó, o pré, antes que eu venda, eu preciso saber o que eu estou vendendo, o que eu tenho para vender. E também eu preciso saber quais são as políticas que a organização tem para poder atender o cliente. Às vezes a minha política aqui diz o seguinte: não atendo clientes que têm ficha suja. Não atendo clientes com uma distância acima de 200 quilômetros. Entendeu? Então são todas essas coisas antes de eu poder, de fato, fazer a venda. O pré-venda ele é feito para eu poder analisar a estrutura. Eu não tenho estrutura para fazer esse pedido. Flexibilidade do sistema, não tem, meu sistema é fechado. E os serviços técnicos? Não, eu tenho serviço técnico para poder fabricar, para poder colocar no mercado ao cliente. Então todos esses elementos são elementos que são feitas as análises antes de fechar o pedido. Não adianta eu querer vender caminhão se eu vendo carro. Posso ter problemas ali na entrega do pedido. Quando eu estou fazendo a transação à venda, aí sim, eu posso dizer, não, eu só tenho 200 em estoque, 300 eu não atendo. Eu estou com o pedido em aberto aqui, vamos fechar o pedido, vamos seguir em frente, o que nós vamos fazer? Depois, os elementos do ciclo do pedido, aí eu coloco tempo, transbordo, né? O tempo que eu vou levar para fabricar, entregar, colocar lá para o cliente. Então, são coisas que eu tenho que ter em mãos aqui
Faço a acurácia do sistema para entender muito bem como está ali, faço também o entendimento da conveniência de pedidos e também, se eu puder, fazer uma substituição do produto caso eu não tenha um produto similar ou alguma coisa assim, tá? Mas eu preciso saber, olha, eu levo uma semana para fabricar, uma semana para entregar, são 2 semanas, mas eu não tenho a matéria-prima e eu levo uma semana para receber, são 3 semanas. Minha margem de segurança é acima de 3 semanas, então eu já faço pedido com 4 semanas para garantir esse tempo aqui. Se entregar antes, beleza. Quando você compra em qualquer e-business aí, e-commerce, por exemplo, no Netshoes, ele te dá lá 4 dias para entrega, chega em 2, você fica feliz. Mas eles entregam em 2. É que se acontecer alguma coisa e atrasar 2 dias aí, eles vão estar dando prazo. É isso que você tem que pensar também. Já nos elementos pós-transacionais, ou pós-venda, né, a instalação, garantia, alterações, reparos, peças de reposição. Teve probleminha lá, vamos trocar. Quebrou uma peça, trocamos. Teve um produto que veio com um defeito, que estragou durante o transporte, vamos fazer o reparo ou vamos trocar ele. Tem também aquela questão do rastreamento do pedido. Correios é excelente para fazer isso. Você manda uma encomenda pelos Correios, você abre o aplicativo, você sabe onde ela está. Ela está no caminhão passando por Apucarana agora. É assim que funciona. Além da embalagem, você tem que embalar muito bem para não ocorra acidentes aí com esse produto aí, né? E também uma substituição temporária do produto durante o reparo. Comprei um carro, o carro está na garantia, ocorreu um acidente, uma quebra, eu vou lá, a agência me dá um carro substituto até o meu ficar pronto. Tá? Isso aí é importantíssimo aí para você fazer os atendimentos dos clientes, tá? Vamos lá para falar dos transacionais. Olha lá. Bom, nessa tela aqui eu vou fazer a abordagem então dos elementos pré-transacionais, tá? O que ele é transacional? A gente está falando de transação e o transacional ele é um repetitivo. Ele é o que faz o giro aí, a compra, a venda, a entrega. Então ele é transacional, toda hora ele está gerando uma informação. Então na página 61 dessa obra do Platt, ele diz o seguinte: os elementos pré-transacionais estão relacionados à política que estabelece o nível de serviço com o usuário com atividades do cunho gerencial. Observe, tem bastante coisas aqui, tá, gente? Mas vou falar dessas 5 aqui. A afirmação escrita das políticas de serviço ao cliente deve ser baseada nas necessidades do usuário, relatando padrões de atendimento e medidas de desempenho. Quem irá fazer, o que será controlado e com que frequência. Depois, a entrega da afirmação escrita de políticas de serviço reduz a geração de expectativas não realistas pelos usuários quanto ao serviço a ser oferecido, além de informar a forma de comunicação quando da ocorrência de problemas. Depois, a estrutura da organização. A organização prestadora de serviço logístico deve possuir uma estrutura que facilite a comunicação e cooperação para a implementação das políticas de serviço ao cliente, sistema de comunicação, funcionários com autoridade e responsabilidade para a interface com os clientes. Depois, flexibilidade no sistema, que permite que o sistema responda eficazmente aos eventos não planejados. E por último, serviços gerenciais. Instrui os usuários sobre a necessidade de aprimorar a gestão de estoques, processamento de pedidos, merchandising, etc. Tá? Pode olhar aqui, ó. Então, o que são esses pré-transacionais? Os sistemas de informações transacionais, gente, é aquele que a gente gera todos os dias. Compra, venda, caixa, estoque, né? E nas transações também existem os transacionais. E esse pré-transacional, pré-transação, eu preciso levar em consideração essas coisinhas aqui, ó. Afirmação escrita das políticas de serviço, a entrega da afirmação escrita dessas políticas para todo mundo, para o vendedor, para o cliente, para todo mundo. Estrutura que a organização tem para poder desenvolver, a flexibilidade do seu sistema e os serviços gerenciais. Tá? Aqueles serviços que não é soltar o vendedor, não, precisa também cuidar dele. Saber o que o meu vendedor está fazendo por aí, para ele não fazer besteira, não sujar o nome da empresa, por exemplo, né? Que aí é uma coisa, né? Bom, nessa próxima aqui, ele tem mais 8, né, exemplos aqui, e eu vou passar
em duas vezes, né, para não ficar muito grande, tá? Que é a parte transacional. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Ó, pessoal, esses aqui são os elementos transacionais. Eu falei do pré, agora eu vou falar do transacional. PLAT 2015-62, que é o nosso artigo em uso, elementos transacionais são normalmente associados ao serviço do usuário. Observe. Nível de estoque, uma medida de disponibilidade de estoque podendo ser registradas as faltas por produto e por cliente. Informações sobre os pedidos permite ao usuário obter informações rápidas e precisas sobre o estoque, pedidos, previsões de entrega, etc. O número de pedidos pendentes, tá? E seus ciclos de pedidos podem ser utilizados para mensurar o desempenho do sistema. Elementos do ciclo de pedido compreendem a administração e monitoramento dos componentes que existem no espaço de tempo entre a iniciação do pedido pelo usuário até a entrega, incluindo a comunicação do pedido, entrada do pedido, processamento, separação do produto, embalagem e entrega. E a agilização na expedição. Como agilizar a expedição em geral pode incorrer em custos maiores. Devemos verificar quais usuários, em função de um critério pré-estabelecido, podem receber esse tratamento. Olha só, os elementos transacionais, tá? Eles são associados ao serviço a esse usuário. Eu vou incluir aqui também o meu fornecedor, porque se ele atrasar, ele pode me atrasar, ele desencadear aqui um atraso em todo o sistema, né? Mas eu preciso verificar aqui, agora que eu estou fazendo a parte da venda, já da transação, eu tenho que levar em consideração o nível de estoque, tá? Para que eu possa saber se eu tenho disponibilidade para poder entregar esse material aqui que está sendo pedido, que está sendo negociado. Também a informação sobre os produtos, né? Porque aí eu tenho que ter todas as informações para passar aos clientes, porque eu não tenho problema depois de vender uma coisa que não serve e o cliente reclamar porque fui enganado, né? A gente não quer isso. Os elementos do ciclo do pedido, vai compreender um monte de coisa da administração aqui, monitoramento, tempo, pedido, entrega, a própria comunicação, né, a entrada e o processamento do pedido, além da saída, inclusive embalagem, né? Embalagem que é importante aqui. E a agilização da expedição. Agilizar é o quê? Botar o negócio para rodar, para funcionar, né? Fazer com que eu tire esse pedido o mais rápido possível, coloque na transportadora, entregue ele, tá? Pode incorrer em custos maiores quando eu agilizo? Pode. Se eu comprar uma peça lá da Zona Franca de Manaus e ela vier de Manaus para cá de avião, eu vou ter um custo. Se ela vier de caminhão, eu vou ter um custo maior. Quer dizer, menor que o do aéreo, né? Agora, se eu colocar num barco e trazer até Paranaguá, e Paranaguá Maringá, vai sair mais barato, né? Vou ter mas vai demorar quanto tempo para isso acontecer? Num avião eu peço, pode chegar hoje ainda. O caminhão vai levar uma semana. Navio, um mês. Então, agilizar a coisa que tem custos também, incluir custos nisso tudo aqui, tá? Deixa eu colocar os outros 4 aqui pra gente concluir. Olha, o próximo aí, transferência entre unidades. Permite que subsidiárias realizem transferência de produtos para evitar a falta nos estoques. Exatidão do sistema de produtos e faturamento devem ser registrados em termos. Os erros relativos a quantidades, tipos, percentuais em relação ao total registrado no sistema. Também a facilidade do pedido, que está relacionada ao grau de dificuldade que o cliente experimenta ao colocar um pedido, podendo ser mensurado pelo número de erros em relação ao número total de pedidos. E ali por último, a substituição de produtos, que ocorre quando o produto solicitado é reposto pelo mesmo item em tamanho diferente ou em produto que terá desempenho igual ou superior. Para tal, né, vem de novo o homem do nome difícil aqui, Lalonde e Zinsser, né, com a Pudgy Lambert Stock Vantine, 1998, sugerem que o fabricante deve trabalhar perto do cliente, informando e pedindo autorização para realizar a substituição, bem como o monitoramento
e as substituições. Eu vou chamar a atenção nesse último item aqui, que é uma coisa bastante importante, uma coisa que ocorre na indústria e não é assim incomum não, viu gente? Ocorre bastante, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira não, a primeira dessa tela, né? A gente passou 4, agora mais 4. Transferências entre unidades, né, que permite às subsidiárias que realizem essas transferências de produto para evitar falta nos estoques, né? Às vezes eu compro matéria-prima e o meu fornecedor não tem, mas ele, não, peraí que eu já vou agilizar para você, tem um parceiro, o concorrente é parceiro dele, um parceiro nosso aqui que fornece para você, ele vai levar aí, vai ser o fulano de tal. Beleza, a gente aceita, né? Você não vai parar a produção por causa disso. Depois, a exatidão do sistema de produtos e faturamento, eles devem ser registrados em termos de quê? Relativos a quantidades, aos percentuais, né? E ao total registrado do sistema. Eu não posso errar. Por isso que tem que haver exatidão do sistema de produtos e faturamento. Qualquer errinho aqui pode causar prejuízo ou ainda, né, deixar o cliente insatisfeito, que é o que nós não queremos. O cliente é o nosso bem maior, é o cara que vai nos proporcionar lucro. Então eu preciso tratá-lo muito bem, muito bem. A facilidade do pedido. É fácil fazer o pedido? Ele está relacionado a esse grau de dificuldade em que o cliente experimenta ao colocar um pedido, podendo ser mensurado pelo número de erros em relação ao número total de pedidos. Não é só facilidade assim, eu não sei quanto eu pedi, você sabe me dizer se eu preciso de mais? Cara, se você tiver um controle bem feito, você controla até o estoque do seu cliente. Você pode dizer assim, olha, você vende 100 peças por mês. Esse mês você já vendeu 89, ainda falta 10 dias para acabar o mês. Vamos fazer uma reposição para não faltar? Você até consegue fazer isso aí. É só, já falei numa aula anterior aí de você atrelar naquela aula de supply chain, atrelar o sistema de estoque dele, aí, o controle de estoque com o seu. Aí você entende quando ele vai faltar. Já que ele não faz o controle de margem de segurança, você faz. Não é muito fácil fazer isso não, gente. Às vezes o cliente não quer passar esse tipo de informação pra você não, tá? Aí você não vai conseguir fazer também. É isso aí, né? E esse último aqui, esse aqui é importante, eu até chamei a atenção de vocês, quero explicar uma coisa aqui. Substituição de produtos, né? Quando ocorre, o produto solicitado é reposto pelo mesmo item do tamanho, né, diferente, ou em tamanho diferente, ou em produto que vai ter um desempenho igual ou superior. Não tem esse produto, cara. Ó, eu comprei Poncan, não tem. Pode ser mexerica? Pode ser tangerina? Tá, pode. Vou fazer o que? Não tem, vai esse. Agora, é um produto muito similar, né? O sabor, assim, é muito próximo. Então, vale. Agora, não consigo trocar um tênis por uma chuteira, né? Um sapato por uma bota. Aí já fica um pouco mais complicado. Uma peça de um veículo por uma outra marca. Então, são cuidados que eu tenho que ter, né? E aí também que esses autores sugeriram que o fabricante deve trabalhar perto do cliente. Trabalhar perto do cliente não quer dizer que precisa mandar uma empresa ali pertinho dele, não. A proximidade eu posso levar em consideração o sistema de informação. Entendeu? Trabalhar perto dele e dizer assim, olha, seu pedido está sendo processado, seu pedido está fabricando, seu pedido está saindo, está na expedição, está no transporte, vai chegar em 2 dias. Agora, numa situação em que você tiver que fazer uma reposição, você tiver que fazer uma substituição, tá? Aí você precisa estar muito mais próximo dele para dizer assim, olha, tivemos um problema aqui. A gente pode, você me autoriza a substituir esse produto por outro? Ou, olha, esse produto que nós negociamos com você teve um problema na matéria-prima. A matéria-prima não é boa, nós conseguimos detectar isso aqui, a gente não vai usar. A gente conseguiu outro fornecedor, só que o preço é um pouquinho elevado. Então ele vai aumentar em 5% o valor do seu pedido. A gente pode processar? Você autoriza? Não, não autorizo. Não, então beleza. Então a gente não vai fazer, ou a gente vai fazer com aquela matéria-prima que você já está avisado que ela pode ter problemas.
Então isso é ter proximidade com esse cliente, tá? Aí você consegue realizar qualquer substituição se for autorizado, né? Bem como o monitoramento de tudo isso aí que está ocorrendo, tá bom? E para a gente concluir, vamos para o pós-transacional. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Elementos de pós-transacionais. Para a Plat 2015-63, os elementos pós-transacionais fazem parte do suporte ao produto após a sua venda. São eles: instalação, eu vou ter ali na frente depois localização, reivindicação e reposição, tá, gente? E aí eu falo em duas fases também. Esse é primeiro: instalação, garantias, alterações, consertos e peças de reposição. Além de serem fatores que podem influenciar na decisão de compra, devem ser avaliados da mesma maneira que os elementos transacionais. E para isso é necessário essas 4 coisinhas aí, ó. Auxiliar o usuário na verificação do funcionamento do produto, disponibilizar peças e ou técnicos, se for o caso, propiciar que o pessoal de campo tenha acesso a peças e documentação de suporte, e garantir que haja uma função administrativa que avalize, tá, as garantias, avalizar as garantias. Olha que importante essa informação, pode olhar aqui, ó. Então, esses elementos pós-transacionais são em 2 telas, tá? Eu vou passar outra já para vocês. Elas fazem parte do suporte ao produto após a sua venda. Vendi, agora eu vou fazer o pós-venda. Primeira coisa: instalação, garantia, alteração, consertos e peças de reposição. Isso eu tenho que ter na mão. Se eu vendo máquina, por exemplo, eu tenho que ter parafuso, arruela, motorzinho, correia, tudo na mão se o cliente precisasse ocorrer alguma falha ali, né, quebrar ou vier com defeito, né? Claro que você vai fazer os testes, não vai soltar uma máquina com defeito, né? E aí dentro disso aqui, né, você vai analisar alguns fatores aqui da decisão de compra. Deve ser avaliado de maneira que esses elementos transacionais, elementos de venda, pode surtir efeito, e nessa preocupação a gente está preocupado aqui em quebra, substituições, entre outras coisas. Além daquele controle para saber se ele está feliz com o produto. O que é necessário? Auxiliar o usuário na verificação do funcionamento do produto. Vende uma máquina, cara, manda um técnico lá. Algumas indústrias compram as máquinas alemãs, que são as mais badaladas no mundo. Os caras mandam um engenheiro lá da Alemanha aqui, instalar a máquina, dar uma aula de como funciona, de como faz revisão, de como faz limpeza, tudo. É isso que a gente tem que fazer, é isso que o cliente espera. Depois, disponibilizar peças ou técnicos. Precisou do técnico? Lá manda. E não tem que cobrar, não. Faz parte do pacote. Depois, propiciar o pessoal de campo tem acesso a peças e documentação de suporte. O pessoal de campo não é só aquele pessoal que está trabalhando lá com a máquina, não. Mas é o pessoal, seu pessoal que está fazendo atendimento a esses clientes. Eles têm que ter, de alguma forma aqui, possibilidade, né, de poder atuar, manipular essas coisas aí. Preciso de uma peça, quebrou a peça, tô levando lá, vou ver o que aconteceu, vou acompanhar, porque o meu cliente ele pode comprar de mim de novo daqui uns dias. E depois garantir que haja uma função administrativa que avalize as garantias, né? Se eu vender e não dá garantia, gente, eu posso ter problema depois. Se você me dá garantia, dou, beleza. Mas se quebrar, então não vou comprar. E aí não vou comprar, eu perco, tá, gente? Não vou comprar, eu perco. Então dá garantia pro cara, deixa ele comprar, tá? Vamos lá para as outras 3 aqui pra gente poder concluir. Olha lá. Localização do produto. No caso de problemas com o produto, a organização deve ter condições de localizá-lo e solicitar ao cliente a sua devolução. Depois, as reivindicações, reclamações e devoluções dos clientes. Serviço ao cliente, isso aí, ó. Refere-se à manutenção de dados sobre esses fatos, visando gerar feedback para as áreas como desenvolvimento do produto, marketing, logística, entre outras.
E por último, a reposição de produtos. Disponibilizar produtos temporariamente ao cliente, enquanto ele aguarda o recebimento de itens adquiridos. Pessoal, isso aí também é serviço ao cliente. É importante o serviço ao cliente, gente. Tá, dá uma olhadinha, ó. O que está falando desses três aí? Localização do produto, reivindicações e reposição. Localização, no caso de eu ter problemas com o produto, eu preciso também ter condições de localizar onde ele está, solicitar ao cliente a sua devolução. Muitas empresas fazem recall do produto. O que é isso? Olha, a gente começou a fabricar, principalmente quando é produto de lançamento, produto novo, né? Faço lá o lançamento, aí começa a apresentar um problema lá numa bobina, uma parte elétrica do motor da máquina. O que eu faço? Contato o fornecedor, digo, olha, sua bobina está com problema, a gente vai fazer outro modelo então, a gente vai reparar. O que você faz? Você vai entrar em contato com seus clientes e dizer, olha, a gente vai fazer um recall, a gente vai trocar uma bobina que ela pode apresentar problema, então a gente não quer que vocês tenham problema com isso, a gente vai mandar um técnico aí para substituir a bobina. Acabou o problema, gente. Inclusive o cliente vai agradecer, fala, pô, o cara não só vendeu, ele está preocupado com os resultados disso aqui, está preocupado conosco. Você vai ganhar muitos pontos com isso. Tá? Depois as reivindicações, reclamações e devoluções dos clientes. Se o cliente quer devolver, aceita, gente. Tá? Não estou falando aqui de uma padaria, de uma frutaria, não. Estou falando de uma máquina, estou falando de um produto aí que tem um bem econômico superior. Né? E também isso se refere à manutenção de dados sobre esses fatos. Eu preciso gerar esse feedback, né, para essas áreas, principalmente de P&D, né? Processamento de tecnologias, de desenvolvimento, que aí eu vou saber o que vai ocorrer com o meu produto, com o marketing, com a logística, entre outras coisas. Porque como que eu vou desenvolver marketing sem ter uma pesquisa mercadológica, uma pesquisa de marketing? Pesquisa de marketing não é só pesquisar onde tem cliente, não. Pesquisa de marketing é pesquisar o que o meu cliente está achando disso e o que ele está falando a meu respeito aí por aí no mercado para os amigos dele. É o sistema de inteligência mercadológica. Tá bom? E por último, a reposição de produtos, né? Disponibilizar produtos temporariamente ao cliente. Eu acabei de falar, eu bati o carro, quebrou uma peça, vou na concessionária, me dá um carro para eu usar até o meu ficar pronto. E às vezes você precisa disponibilizar um técnico para ficar lá acompanhando o que está ocorrendo. Às vezes você tem que disponibilizar uma máquina nova. Vai deixar o cara parado? Você leva 30 dias para arrumar a máquina do cara? Nunca mais ele compra de você. Inclusive ele pode devolver a máquina e falar, não quero mais. Né? Então enquanto ele aguarda o recebimento desses itens aí, né, você faz esse serviço de pós-venda ao cliente. Buscando feedback, sempre buscando um feedback positivo, tá? Senão vira outra coisa, tá? Vira feedback, né? Entendeu? Beleza? Bom, pessoal, então essa aula de hoje é isso aí. Né? A gente falou com vocês a respeito de uma logística hoje, que são os elementos logísticos e o serviço ao cliente, né? Então trabalhamos todo esse serviço ao cliente, as decisões logísticas, né? O nosso nível de serviço logístico, essas essências, elementos e os transacionais e os pós-transacionais de transações, tá? Para a aula de hoje a gente vai ter uma atividade, tá? Coloquei 2 perguntinhas aqui. Não esqueça que tem uma palavra-chave correndo aí também, tá? Dá uma olhadinha nessa tela que eu vou mostrar as atividades de hoje para vocês. Olha. Essa aí é a atividade de hoje, tá? Você deve lembrar de alguma compra que tenha realizado, então relate a importância do serviço logístico inerente a ela. Você pode expor com base na decisão de compra desse produto ou em função de algum problema que tenha surgido. Lembra aí de alguma coisa que você comprou, de alguém que contou para você, né, que você comprou e o produto veio com algum problema, não veio o que você pediu, e o que rolou? E o segundo, cite 3 elementos do serviço ao cliente que você considera mais importante para o consumidor de um determinado produto.
Faça o mesmo para o comprador de uma organização. Os elementos são... Aí eu pergunto, os elementos são os mesmos? Caso não, justifique por que não, tá? Então são 3 elementos do serviço. Atendimento, assistência técnica, qualquer coisa, a própria venda propriamente dita, né? Com esse consumidor e também com o comprador, tá bom? É isso aí que vocês vão utilizar, beleza? Olha aqui pro tio, ó, qualquer dúvida chama, tá? E essa atividade aqui é com as próprias palavras. Você vai contar uma história para mim, eu quero ver o que você tem a dizer a respeito disso, fazendo relação com essa aula que nós tivemos. Esse aqui é o referencial bibliográfico, olha aí, ó. Ó, referencial básico foi esse artigo aí, ó, do professor Alan Augusto Platt, Logística e Cadeia de Suprimentos, né, 3ª edição, é um livro, um artigão da hora, Florianópolis, Departamento de Ciência de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, novinho, 2015. E o complementar, que está dentro desse referencial básico, aí, o Christopher Fleury e também Lambert, que é o que nós utilizamos hoje na nossa aula, tá? Pode olhar para o tio aqui. Então, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje, que falamos sobre os elementos logísticos e o serviço ao cliente. A gente vai dar uma continuidade. Nós temos poucas aulas até a nossa prova, acho que mais umas 3 aulas só, né? Eu já vou direcionando aqui aos fins, né? Preciso falar um pouquinho sobre qualidade também com vocês, tá? E aí a gente vai encerrar. Qualquer dúvida, qualquer problema, manda um e-mail pro tio aqui, ou lá no grupo, tanto faz, onde vocês quiserem se comunicar comigo aí no portal, manda lá pro tio, tá? Mandando um e-mail lá eu vejo. Esse material vai estar onde? Lá no meu canal, Alex Caparelli, meu canal do YouTube. Lá eu coloco todas as nossas aulas aqui. Aquele link que eu coloquei que eu coloco no portal para que vocês cliquem lá, ele já vai direcionar lá para minha página. Tem a minha página também profissional, que é o Planeta Marketing Oficial. Essa aí é a página da minha consultoria. Lá dentro eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil. Eu estou sempre falando para vocês aqui, faz uma visita, tem sempre coisas aqui interessantes do nosso glossário de administração e marketing para que vocês possam entender um pouco melhor. Ah, professor, não encontrei o link, não sei o que fazer. Vai lá no meu site www.planetamarketing.com.br. Lá tem tudo. Todas as aulas, todos os episódios da Planeta Marketing, tudo que você precisar tá lá, tá? É só clicar lá, tem 2 janelinhas aqui, ó. Alex Caparelli, professor, Planeta Marketing. Clicar que você vai ver toda a lista de todas as aulas que eu dei para vocês, tá? Certo? Que mais? É isso aí, estamos encerrando nossa aula de hoje. Eu sou o professor Alex Caparelli. Nossa aula 17 de Gestão dos Recursos Materiais, do curso de Administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG, nos períodos 5º, 6º e 7º. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima semana.